Inclusive, eu tava tentando doutrinar o Buba essa semana, porque eu fiz da missão da minha vida Um péssimo adestrador de Pokémon. de convencê-los de quanto que o jiu-jitsu é legal mesmo. Porque o Load também não tinha. O Load é muito leigo, né, nesse assunto. Pra mim Ele viu um meme do cara, ai, vamos lutar. Aí o cara de jiu-jitsu deita no chão e fala, vem cá. Vai achando que é isso, filho. Aí eu mostrei pro Buba, tem um canal no YouTube que é um canal gigante de um escalador, chama Magnus Mitbo. E ele passeia por vários ambientes de esportes diferentes, treinamentos militares e tudo. Ele transcendeu, não faz só conteúdo de escalada. E essa semana ele foi no canal daqueles irmãos Gracie que tem um canal no YouTube. Os filhos do Horion. Isso. E aí lá ele teve a sua primeira aula de jiu-jitsu, mesmo sendo um cara totalmente atlético, sabe? Ele tem, imagina o grip do cara, quanto que a mão dele é dura pra segurar um kimono, se ele é escalador. E lá ele aprendeu, assim, o tanto que o jiu-jitsu é um negócio muito mental, é xadrez. E o cara passava técnicas pra ele e você via a visão do cara expandindo. Você viu o vídeo comigo, Buba? Sim. O cara vai falando, nossa, é assim, nossa, então é isso. Sabe? Eu acho fascinante. Eu acho muito louco, assim, às vezes eu tô comentando, eu vou numas viagens, na minha cabeça eu falo, volta. Porque eu fico assim pensando, cara, é o meu corpo. Uhum. Às vezes a gente nem sabe, né? Tipo, o meu corpo, numa articulação tal, se eu fizer isso, a outra pessoa bate. Uhum. Né? Então, assim, é muito louco você pensar que tudo é com o seu corpo ali. Sim. Né? Você não tem. Basta o seu corpo. Olha que mágico que é isso. Né? Pois é. E o jiu-jitsu, ele ganhou esse nome jiu-jitsu brasileiro porque os brasileiros são os pica? Sim, exatamente. Então, vai ter uma série no canal Combate, gente. Aproveitar aqui já pra fazer o jabá. Não fiz do Premiere, né? Então, assim, gente, galera Premiere, quando quiser entender que eu comento jogo do Flamengo na porradaria, pode me chamar. Jabazinho do Premiere. Agora o jabazinho do Combate. Mas dia 21 vai ter uma série incrível chamada Dos Samurais ao MMA. 500 anos, né? Então, essa série do Marcelo Alonso, que é um super jornalista, que é o pioneiro da gente, era lá quando realmente não era nem mato, era tipo terra ainda plana, não tinha nem uma plantinha. Mas Marcelo Alonso estava lá desde o início. E eles fizeram um trabalho, né? A gente teve uma prévia no cinema semana passada, muito maneiro, de contar toda essa história das artes marciais, né? Então ele vai lá para 1800 mostrar como é que era o jiu-jitsu, que era uma arte dos samurais no Japão. Isso acabou indo para uma escola do judô, mas aí vem, né, o Conde Koma pro Brasil, que é um cara que vai trazer, eu vou contar mais ou menos porque eu não quero dar todo o spoiler, entendeu? Pra você assistir mais ou menos. E aí ele conhece os Gracies, enfim, vem os Gracies pro Rio, isso acaba se transformando no jiu-jitsu brasileiro, que é a arte que explode pro mundo, porque no primeiro UFC, né, bom, você tem várias vertentes, aí você vai ter uma aula de história e de história do Brasil, porque eles vão, né, profundamente ali contar, é muito engraçado, isso eu já tinha visto na Academia do Horion. Os presidentes ali do Brasil treinavam jiu-jitsu na Rio Branco. Então, assim, era uma arte que era muito famoso nos anos 50, 60. Muita gente praticava, do alto escalão. E você vai vendo as vertentes que isso foi abrindo pro mundo, né? Então, assim, você tem, obviamente, né, o Horion, que ali não era o cara... Imagina numa família, são... sei lá quantos milhões de filhos, né? Você ter que competir com eles pra saber quem é o mais talentoso, quem não é o mais talentoso. Então, assim, o Horion, que talvez não fosse o melhor de jiu-jitsu, ele era muito com uma veia já empreendedora. Certo. Então, ele vai para os Estados Unidos, né? Na época, que ele tá vendo ali, né? Tinha uns desafios aqui, do Vale Tudo, né? Qual é a melhor arte? Qual é a melhor arte? Sei o que, não. E aí o Horion vai levar isso para os Estados Unidos. Aí ele começa nas garagens, desafiando todo mundo. Aí todo mundo lembra, porque nos Estados Unidos, na época, era Bruce Lee, karatê, né? Era a galera da luta em pé, não tinha jiu-jitsu nos Estados Unidos. E aí ele começa a pegar uns caras enormes, né? E finalizar todo mundo na garagem dele. E aí ele cola com a galera de Hollywood, começa a fazer ponta nos filmes. Caraca. E consegue levar a ideia pro criador do UFC, né, junto com ele. Então eles criam o evento para descobrir quem era o melhor lutador, qual arte marcial era a melhor do mundo. Entendi. Então aí surge o primeiro UFC, que é um torneio
na época, né, não tinha regras, essas regras que existem hoje, era livre, e era uma coisa meio de maluco, assim, também ali. Ele é bem raiz, assim, tipo, um cara, eu tirei foto com esse cara, eu acho que ele até faleceu. Um cara entrou com uma luva só, numa mão. Caraca, era... O Royce lá de kimono, era uma coisa assim, meio doida, bem roots, assim, bem anos 90. Torneio do Dragon Ball, que, tá ligado? Que Dragon Ball E sem fazia categorias com de peso, né, nessas primeiras E sem edições. categorias de peso. Caraca. Aí o que era? Tinha os caras gigantes, né? Eles contam isso, né? Documentário também, como é que eles procuraram esses primeiros atletas. E aí você tem o Royce, que foi propositalmente até também escolhido por ser o mais. Ele não era o mais. Talvez, não é talentoso, mas o cara da família na época era o Rickson. Uhum. E nisso entra o Royce, em vez do Rickson, que era mais magrinho, mais franzino, pra provar mais uma vez que mesmo cara mais magrinho, mais franzino, através do jiu-jitsu, que era a melhor arte, ia conseguir. E o Royce choca o mundo, ganha os 3 primeiros UFCs, e aí o mundo vira jiu-jitsu, aí todo mundo, o que é isso? Todo mundo, o que é isso? Quero aprender, pô, o cara magrinho, nananã. Hoje, corta pra hoje, né? Anos depois, a gente tem, hoje em dia, uma realidade, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, que foi um país que abraçou muito por conta de uma outra história que está lá no documentário, mas um país que... Mas essa é boa. Dos Emirados Árabes Unidos, do jiu-jitsu em si, quando faleceu o sheik que unificou os Emirados, um filho dele assumiu. Esse filho tem um filho, que era um filho mais gordinho, meio nerdzão também e tal. Ele falou, pô, esse menino precisa fazer algum esporte e tal, não sei o quê, só fica no computador, tem que fazer algum esporte, não sei o quê, né? Aí o primo indicou, chamou um professor do Brasil para não faz jiu-jitsu. Ah, mas da onde? Não, cara, o melhor do mundo. Chamou o menino, um professor do Brasil, para dar aula pro menino. O menino virou fãzaço de jiu-jitsu, virou atleta, não sei o quê. O Sheik falou, é um milagre. Eu quero isso daí obrigatório em todas as escolas dos Emirados Árabes Unidos. Caraca. Isso foi em 2008. Hoje a realidade profissionalizou muito lá, tem mais de, sei lá, 300 brasileiros dando aula nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes Unidos. Eu fui lá fazer essa matéria, foi muito louco, né, que eu falei, vou levar, tenho que levar um presente, né, pro filho do Sheik. O que você dá de presente pro filho do Sheik? É zoado você brincar com... do Anderson. Levar um milkshake, porque é calor. É calor, aí você brinca com isso. No milkshake, eu pensei entendi. Não, aí que eu falei, o garoto gosta de jiu-jitsu. No jiu-jitsu, você tem as faixas, né? Certo. Da sua graduação. Branco, azul, roxa, marrom e preta. Quando você luta com uma pessoa com a mesma cor de kimono, tem a faixa de diferenciação, que é uma faixa verde e amarela, do Brasil. Falei, pô, vou levar uma faixa verde e amarela, vou mandar bordar o nome do garoto. Caro pra cacete, porque Mohamed Bin Zayed Bin... Porra, deixar grana naquela costureira. O nome do moleque dá a volta na faixa. Cheguei lá. Ai, Carlão, trouxe um presente pro filho do Sheik. Não, mas você não vai chegar perto do filho do Sheik. O quê? Não, se quiser, você dá pro Marinho, dá pra ele, porque você é mulher, você não vai chegar perto dele. Falei, eu vou, e se eu for presa, ele vai filmar e vou sair na capa do jornal presa. Custou muito caro essa faixa, meu filho. Eu, hein? Caraca, cara. O canal não me reembolsou, não. E conseguiu? Você conseguiu? O garoto me ignorou, não tocou em mim, né? Aí eu dei a faixa, ele fez. E aí saímos na capa do jornal, em Abu Dhabi. Caraca. Muito foda. Muito foda. Mas enfim, aí pra você ver, lá, mulher é muito complicado, né? Apesar de estar abrindo, ainda é uma questão muito difícil, né? E as mulheres também fazem jiu-jitsu. Só que só entre elas, mas elas fazem, já competem. Aí você pega, né? Eu tava contando uma outra história. Isso é um caso, os Emirados Árabes. Aí você pega um outro caso, por exemplo, treinadores que hoje em dia ganham a vida na Austrália. O Finn Foulke é um atleta que a gente sempre fala, né? Tá no documentário do Cantagalo, no Rio de Janeiro, favela no Rio de Janeiro. Pô, teve uma infância difícil, empinando pipa, uma vez caiu espetado num negócio, teve muita dificuldade. Hoje em dia mora na Suécia, dá aula para uma grande academia, com vários lutadores. Então, assim, virou um exportador de empregos. Sim, eu lembro vidas. Eu lembro que, assim, quando eu comecei a trabalhar, né, e aí você queria, sei lá, não era, o mundo não era assim. Eu sou velha, gente. Quase entreguei minha idade. Mas, enfim, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram naquela época, né? Ser jornalista era outra realidade. Eu falei, cara, como é que eu vou? E aí a gente começou o programa de luta com muita gente gringa, e eu queria entrevistar os gringos, né? Cara, como é que eu vou entrevistar o Jorge St-Pierre? Como eu vou chegar no Jorge St-Pierre? Quem é o treinador de jiu-jitsu do Jorge St-Pierre? Brasileiro. Sempre.
Sempre. Ah, a maioria desses caras Pô, eu preciso grandes. entrevistar o John Jones. Quem é o treinador do John Jones? Brasileiro. Aham, Pô, eu preciso entrevistar o cara do Japão. Quem é o treinador do cara? Brasileiro. aham. Pô, eu preciso Caraca. entrevistar o cara na Austrália. Cara, como é que eu vou conseguir? Brasileiro. É. Então você vê como é que exportou, além de tudo, não só uma arte, que hoje em dia, vamos chegar lá, né? Podemos até começar, olha, eu falo, né? Já vou dando Não, a não, pauta. ótimo. Não, fica Porque a doutrina do jiu-jitsu, eu tô gostando muito da gente tá falando Mas sobre que- isso Tô aqui agora. Mas esperando que o momento temos do boxe. Os dois empresários, né, aí de evidência no mundo. Quer dizer, um não tá treinando, mas o outro... Quer dizer, tá treinando porque ele postou foto treinando, né? Se tá Aham. treinando ou não, não sei. Mas o Mark Zuckerberg tá competindo, Sim. né? E eu fico pensando, caraca, a gente já fazia isso nessa nossa campanha, né? Não Brigue Lute. Então, assim, eu descobri pessoas que treinavam e que eu nem tinha ideia, mas que já tinham essa noção. Wagner Moura, gente, foi muito legal quando a gente foi fazer a entrevista com ele. Porque pra mim ele era o Capitão Nascimento. Aham. Na época Só que ali, ele é né? um doce, né? Gente, ele falava assim. Oi, eu não tô te ouvindo. E ele foi graduado. Ele era faixa branca, foi graduado faixa azul de surpresa na nossa matéria. Nossa, Com o que Rogério da hora. Minotouro. Então, o Wagner Moura virou nosso parceiro, assim. O Ice demais. Blue do Racionais também. É, Ele o faz Ice Blue é. jiu-jitsu. E eu acho que ele é marrom, viu? Eu acho que ele é É. uma patente alta aí. É. Sérgio Malandro, gente. Sérgio Malandro. Sérgio Caraca, Malandro é isso eu faixa não sabia. preta. Do Carson Sérgio Gracie. Malandro é faixa preta do Carson Gracie. É. Eu nunca mais vou zoar ele. É, o que Nunca mais eu vou zoar ele. Não, cara, eu ia falar, O imagina ele quê? no tatuando lá. Yeah, yeah! Não, É, não, e aí, é uma Gatame? grossíssima, como diz o Minotauro. Caraca, cara. Outra Caraca. de luta. Isso é incrível, incrível, Não, incrível. e aí é muita gente, né? E é muita gente que acaba também indo treinar muito influenciada por isso, né? Então, assim, porque vê o benefício do amiguinho, vê como é que a Sim. pessoa, né, melhorou a autoconfiança, o desafio. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito movida a desafio. Eu acho o jiu-jitsu fantástico com isso. Cara, eu era finalizada, faixa branca ali, eu era finalizada, eu voltava tão puta pra casa, mas eu falava, cara, pode falar palavrão? Ó, Fica à vontade. Pode, diretor. Vou Pode, tomar... pode. Eu falava, caraca, não é possível, cara, não é possível, não vou, tem que... E aí ele ainda te dá a respeito de aprender humildade, porque às vezes você vai e aí você é finalizado de novo. Entendeu? Caraca. Uma vez um faixa, assim, você menos graduado você vai ter, né, mas às vezes o faixa preta, obviamente, ele vai te mais leve, né, etc. Então, assim, é muito louco. E, assim, eu tô falando do jiu-jitsu, mas eu não sou praticante de jiu-jitsu. Hoje em dia, eu sou uma eterna... Eu tenho que voltar. Todo podcast que eu vou, eu falo que eu vou voltar. Aham. Então, a minha promessa é sair daqui te doutrinando e voltar a treinar. Aí a gente Fechou. combina daqui a 1 ano pra ver, Pra ver como tá. Como pra fazer tá? um rola aqui. Mas tem a possibilidade. Caraca, imagina só as câmeras Aí, no ó. meio aqui. Aí, já dei a pausa.